Abalador de cabelos escuros, aqui me acho agora com o recado de Zeus poderoso que a égide vibra. Manda que saias da pugna e procures a grata assembléia dos outros deuses ou o passo em que moras nas ondas divinas. Se desprezares, porém, a mensagem em vez de a acatares, faz-se saber que aí vir em pessoa a medir-se contigo. Acha, contudo, que deves o braço potente evitar-lhe, pois te supera de muito em vigor sobre ser mais idoso. Teu coração generoso, por certo, não há de se elevar a igualdar-se à deidade a quem teme todas as outras do Olimpo. Ilíada, canto 15, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos seus deuses, aos seus heróis, suas ações, suas aventuras. E aqui nós estamos dando continuidade a mais um conteúdo do deus Poseidon, o abalador, o deus cavalo, e que tem muito, mas muito a encontrar, a realizar, a agir na mitologia grega. Suas gestas são inúmeras e a nossa intenção aqui no canal Mitologia Grega de A a Z é exatamente trazer tudo aquilo que for possível dentro do seu formato, né, em relação aos vídeos, para que todas as pessoas que estão vindo aqui se encantar com a mitologia possam ter um acesso fácil, um acesso que seja pesquisado, aprofundado em relação aos conteúdos mitológicos. Então hoje aqui a gente está dando continuidade, hoje é nosso terceiro conteúdo especial sobre o deus Poseidon, e hoje eu vou falar de mais elementos relacionados a Poseidon. Já tinha pontuado algumas situações, alguns objetos, alguns pontos relacionados a Poseidon, como no caso, por exemplo, o próprio tridente que eu tinha comentado no último conteúdo, e hoje eu vou trazer 3 elementos que são associados ao deus, elementos vegetais, tá? Então eu vou trazer hoje, a gente vai debater hoje sobre o pinheiro, sobre o aipo selvagem e sobre o freixo. Então são três produtos, né, da terra, 3 plantas, três elementos da natureza que eram associados ao culto de Poseidon. Então, eu quero deixar aqui, antes da gente dar uma continuidade, eu quero deixar aqui um abraço a uma inscrita, que é a Karina Silva. A Karina deixou um registro bem bacana na última postagem, assim como outras pessoas também. Quero deixar um abraço para você, Karina. Muito obrigado pela reação. E assim como a Karina e todos os outros inscritos, caso queiram divulgar o conteúdo de mitologia grega para seus amigos, suas pessoas que vocês conhecem, que gostam e sabem que gostam desse conteúdo de mitologia grega, apresente o canal. E uma coisa muito importante, né? Então, também uma coisa que está associado à questão da chegada do canal, que é sempre dar o like, porque o like, segundo alguns próprios criadores de conteúdo, dizem que o like ele acaba oferecendo o conteúdo do canal a mais 10 pessoas. Bom, se você chegou aqui, então, por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Então eu vou pedir que, se você não for inscrito, que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações. Vai ser um prazer contar com a sua presença aqui. Bom, então a gente vai começar. São peças, são elementos que muitas vezes você nem imagina que poderiam estar associados ao deus Poseidon, que é o deus que tradicionalmente está associado aos mares, aos oceanos, né? Mas, na verdade, Poseidon, como eu disse no certo conteúdo, e também eu estava até revendo um conteúdo sobre a deusa Hera, que eu dizia que ela é muito mais do que uma deusa ciumenta. Poseidon é muito mais do que o deus dos mares. Poseidon é um deus que tem uma ação muito, muito ampla, obviamente, ele vai estar associado a outros elementos que não apenas o mar, ainda que o mar, claro, seja o elemento
absoluto de Poseidon. Inclusive, eu quero até antecipar que quando chegar na questão de nós fazermos um conteúdo sobre o mar, eu vou falar sobre as outras duas divindades que acabaram sendo deixadas para trás, elas perderam importância no mito grego por conta da chegada de Poseidon, tá bom? Tá, então assim, primeiro elemento que eu vou falar aqui sobre o deus é sobre o pinheiro, né? Então o pinheiro, na mitologia, ele imediatamente ele é associado ao deus Pan, tá? Por quê? Porque existe um conto que é um pouco parecido, na verdade é bem parecido até um certo ponto em relação ao que acontece com o personagem, não a Pan, tá? Então havia uma ninfa chamada Pitys, e que os relatos falam de que o amor dela era dividido entre duas divindades. Pan, que é o deus dos campos, né? E uma outra divindade que seria Bóreas, que é o vento norte. E Pitys, ela dava importância mais a Pan. Enciumado com essa preferência que Pitys oferecia a Pan, os contos dizem que Bóreas, num certo momento, soprou ela e ela foi arremessada e acabou morrendo. Tá? Dessa morte, Pan acabou transformando ela num pinheiro. Um outro relato fala, e aí tem a questão da semelhança que eu tinha comentado quase agora, em relação à transformação, porque é um mito de metamorfose, que é algo parecido que aconteceu com Apolo e Dáfne, que em alguns relatos da própria metamorfose do Ovídio, eu cheguei a fazer uma leitura dessa há um bom tempo atrás aqui no canal, em que, diferentemente do que dizia essa outra tradição, Pitys não queria se relacionar com Pan. E fugia, até que, cansada e pedindo sempre ajuda aos deuses, os deuses finalmente acabaram transformando-a num pinheiro. Há um outro personagem no mito que é o Piteu. Então, Piteu, ele foi um personagem muito antigo. Ele é o pai de Hétera. Piteu quer dizer pinheiro, tá? Ou Pitys, pinheiro. Então, ele é pai de Hétera. E um dia ele soube da chegada pela região, pela cidade dele, do herói Egeu. Sabendo que havia um oráculo dizendo que o filho de Egeu seria um grande herói, ele deu um jeitinho para com que Hétera acabasse dormindo com Egeu, do qual desse encontro acabou nascendo o herói Teseu. A tradição maior é que, de fato, Teseu ele era filho de Poseidon, mas há tradições que falam que Teseu era um filho humano de Egeu. Tá? Então são esses dois personagens em relação à questão do pinheiro. Por que o pinheiro, por exemplo, então ele entra no culto de Poseidon? Na verdade, os relatos, como são muito antigos, eles acabaram se perdendo no tempo em relação à questão dessa presença e essa relação desses elementos da vegetação com o próprio Deus. Uma das coisas que nós sabemos em relação ao pinheiro, e a gente teve uma festa agora recente, né, que é o Natal, em que tem um pinheiro ali que simboliza o período do nascimento simbólico de Jesus Cristo, é que o pinheiro sempre foi associado à resistência da vida diante da morte. Né? Então, diante de toda a natureza que no hemisfério norte, principalmente na Europa, né, em que vem a neve, cobre tudo, as plantas elas entram em hibernação, os animais também, né, as plantas se recolhem, entram num outro ciclo. O pinheiro é a única planta que permanece verde no meio de todo aquele frio, de todo aquele silêncio. Então, os antigos eles perceberam que ali era uma planta especial. Então, a questão do uso do pinheiro nas cerimônias relacionadas a Poseidon, que não estavam necessariamente relacionadas também a alguma atividade náutica, assim como o aipo selvagem, que eu vou falar depois, eles eram usados como coroa nos Jogos Istmicos, que foram os jogos mais importantes, possivelmente depois das Olimpíadas. Os Jogos Istmicos eles aconteciam ali no Istmo de Corinto, né? Então Corinto, obviamente, a cidade mais importante daquela região ali, e o Istmo de Corinto ele proporcionava uma passagem muito grande
havia um trânsito muito grande, então, de pessoas, de povos ali. Então, os Jogos Istmicos, eles aconteciam no intervalo das Olimpíadas, e esses jogos, eles acabavam sendo uma grande expressão de culto ao Deus. E na ação dos jogos, os vencedores, eles recebiam coroas de aipo selvagem. Depois o aipo selvagem ele foi substituído pela coroa de folhas de pinheiro. Os relatos mais antigos em relação aos jogos istmicos, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, tá? Porque cabe perfeitamente um conteúdo, ou até dois conteúdos em relação aos jogos istmicos. Sim, também é importante que a coroa de folhas de pinheiro também eram usados para os vencedores nos jogos nemeus, tá? Mas enfim. Então, assim, havia modalidades dos jogos istmicos. Então, havia o pugilato, havia a corrida de biga, a corrida de cavalo, o pancrácio, e haviam competições de canto e poesia. Inclusive, o príncipe dos poetas gregos, que é o Píndaro, ele chegou a participar dos jogos istmicos, inclusive perdeu várias vezes, tá? Depois eu vou deixar aqui, quando chega na parte dos jogos istmicos, a relação dos vencedores que se a gente conseguiu elencar nesse período, né? Os pesquisadores. A data mais recuada dos jogos istmicos é 582 a.C., antes da Era Comum. Em 580 já foram permitidas a participação das mulheres na poesia e no canto. Então elas ficaram de fora das competições que estavam associadas muito à questão física, como o pugilato, como o pancrácio, como as corridas, né? Tanto a corrida de biga como a corrida de cavalo. Então, as representações antigas de Poseidon, ele está pode acontecer de se encontrar e se encontrou alguma estatuária ou a pintura ele usando coroa com folhas de pinheiro. Então, pensando, por exemplo, a questão da importância do pinheiro que sobrevivia em pleno inverno, um inverno rigorosíssimo, mas ele estava ali verde, resistindo. Então, há uma correlação muito interessante, muito importante da planta com o deus Poseidon, que, afinal de contas, ele é um dos deuses do elemento mais sério para a existência humana, que seria a água, né? O segundo elemento que a gente vai pontuar aqui é o aipo selvagem. O aipo selvagem, ele é uma planta que é encontrada na Europa, ele é encontrada no norte da África, em algumas regiões, e também no sul de algumas regiões da Ásia. Esse aipo, o aipo, como muitas plantas, ele passou por todo um processo de domesticação para com que ele pudesse ser utilizado na culinária humana, né? Então, o aipo selvagem, que esse aipo ele nasce, ele surge em áreas insalubres, ele é considerado venenoso. Existe ainda o aipo selvagem, né, nessas regiões, ele é considerado venenoso e tem um sabor muito forte. Então, quem se aventurou a experimentar ele acabou percebendo essa condição dele, né? O envenenamento do aipo selvagem, ele acontece depois da ingestão, ele não acontece de uma forma imediata, pelo que eu consegui entender das fontes que eu pesquisei. Seria um envenenamento progressivo, principalmente relacionado a problemas relacionados à pele. Depois, com esse uso constante, ele pode estar relacionado também às questões da metabolização do alimento. Mas independente dele estar relacionado a ser selvagem, o aipo, esse aipo silvestre, ele era bem reconhecido também como um elemento que diria associado a aspectos mágicos, aspectos misteriosos. Quando a tumba de Tutancâmon, do rei Tutancâmon, foi descoberta em 1922, as guirlandas que foram encontradas sob a múmia do rei eram exatamente guirlandas feitas com aipo selvagem. Então, como eu fiz comentário antes,
nos jogos istmicos, inicialmente, os vencedores recebiam coroa de aipo selvagem. Em algumas fontes que eu pesquisei, diziam também que coroas de aipo selvagem eram colocadas, e muitas vezes, sobre os túmulos de guerreiros caídos em combate. Então havia uma espécie de correlação da vida com a morte, como se fosse uma espécie de purificação. E também, nas pesquisas que eu realizei, acabei encontrando algumas fontes dizendo que ele era usado até como um elemento tranquilizador, uma espécie de... A infusão feita com folhas dele já se percebia uma ação tranquilizante, como se fosse um ansiolítico natural, como a gente sabe que existem diversas plantas que se servem para esse elemento, né, do aipo selvagem. No caso dos jogos istmos, que as coroas eram feitas com ele, depois as coroas foram substituídas, como também comentei, com folhas de pinheiro, tá? A última planta que eu quero trazer aqui para esse elemento relacionado a Poseidon, ela é de uma grande importância, que é o freixo. A gente já tinha comentado em outros conteúdos, cheguei a falar do freixo no conteúdo das ninfas, relacionado às ninfas melíades. Se a gente lembrar da importância, se a gente lembrar do momento de confronto da castração de Uranus por Cronos, a gente vai lembrar que houve o conflito entre o pai e o filho, e Cronos castrou o pai, castrou Uranus, né? E do sangue da castração, quando o sangue cai no chão, imediatamente, segundo os poetas, algumas personagens, algumas divindades surgiram daquele momento ali. Um grupo de divindades foram as Eríneas, as vingadoras do sangue parental derramado, e as ninfas dos freixos, as Melíades, que são em número de 5 ou 6, pelo que eu consegui encontrar. Na verdade, acho que são 6. Então, Ide, a Adrasteia, a Amalteia, a Adamanteia, a Sinossure, a Hélice e a Melissa. Então, a Ide quer dizer aquela que tem a visão, a Adrasteia, a inescapável, a Amalteia, o alívio, a Adamanteia, a indomável, a Sinossure, a que guarda, a Hélice, a que circula ou circular, e Melissa, a doçura. Elas são símbolos de força e conexão em geral. Então, assim, o freixo, ele era uma planta, uma árvore, que ele é bem disseminado em toda a Europa, e diversos objetos. Sim, ele é usado até hoje, tá? Então, por exemplo, tacos de beisebol, inclusive algumas marcas de guitarras famosas, como a Stratocaster, chegaram a ser feitas no começo com madeira de freixo. Então, assim, na antiguidade, o freixo era usado para composição, realização, feitura, manufatura de arcos e flechas. As lanças também eram feitas de freixo. Eu fiquei pensando, por exemplo, nessa pesquisa, sobre a árvore Yggdrasil, que é a árvore que seria uma espécie de árvore do bem e do mal, lá do paraíso que tem no mito judaico-cristão, né? Que Yggdrasil está na mitologia nórdica, né? E quando eu comecei a ler, o que eu descobri? Que era exatamente uma árvore de freixo. Então eu vou fazer aqui uma leitura, aqui numa obra do Franchini, de Seganfredo, que o livro é As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. Então o texto diz o seguinte, eu vou ler aqui porque é inevitável que eu faça essa leitura que eu achei muito, muito interessante. Entretanto, se na mais alta das regiões estava situado o paraíso daquele soberbo universo, nas profundezas da terra, muito embaixo de Midgard, estava Niflheim, o horrível e gelado reino dos mortos. Lá pontificava a sinistra deusa Hel, filha de Loki, que se regozijava com a fome, a velhice, a doença, e que tinha a seu lado a serpente Nidhogg. Esta se alimenta dos cadáveres dos mortos e se dedica a roer continuamente uma das raízes da grande árvore Yggdrasil, um freixo gigantesco que se eleva por cima do mundo e deita suas raízes nos diversos reinos nos quais a própria Asgard.
Ao alto da copa frondosa dessa imensa árvore sobrevoa uma gigantesca águia que vive em guerra aberta contra a serpente Nidhogg. Um pequeno esquilo, Ratatosk, que passa a vida a correr desde o alto da árvore da vida até as profundezas onde está a terrível serpente, é o leva-atrás de insultos que essas duas criaturas se comprazem em trocar sem jamais esgotar seu infinito estoque de mentiras. Nesta árvore fundamental, diz a lenda, o próprio Wotan, Odin, esteve pendurado durante 9 noites com uma lança atravessada no peito para que pudesse aprender o significado oculto das runas, o alfabeto nórdico que rege e governa a vida dos deuses e dos homens. Inclusive as runas, elas também eram feitas de madeira de freixo, né? Então as runas é aquele oráculo com diversos símbolos, né, que são jogados para com que ali, mediante a forma como eles são dispostos, se possa ali entender uma espécie de oráculo da decisão ou da fala dos deuses. Então, mediante a importância do freixo, a gente percebe claramente que ele estava presente nessa mitologia antiga, grega, em que ele vai estar ali na origem mesmo, quando as ninfas surgem da castração de Uranus. A correlação com Poseidon, como eu disse num certo momento, desses elementos, como o aipo selvagem, como o próprio pinheiro, se perdeu no tempo. Então a gente encontra relatos em que se diz que essas plantas, esses elementos estavam se relacionando com a divindade. E, obviamente, a gente sabe que havia todo um simbolismo por trás de todos esses elementos que são associados aos deuses. No caso do freixo, então, ele é uma planta fundamental, está presente nas mitologias as mais antigas, e nós sabemos, por exemplo, que Poseidon não é necessariamente, em essência, um deus grego. É um deus muito mais antigo. A gente aqui, quando chegar a parte das gestas, mais para frente, e bem para frente, porque eu vou fazer um conteúdo depois sobre os rios, aproveitando a deixa da questão dessa grande divindade marinha que é Poseidon, assim também como eu vou fazer um conteúdo em relação aos outros deuses marinhos, como Pontos e os outros deuses, Nereu, né, que é um grande deus marinho. Então a gente sabe que muita coisa foi associada, mas infelizmente esse significado mais profundo se perdeu. O que eu quis trazer aqui, de fato, é que esses elementos eles são associados em estatuária e pintura ao grande deus Poseidon. Então, eu vou ficar por aqui, já chegamos a uma boa quantidade de debate aqui sobre os elementos relacionados a Poseidon. Nos próximos conteúdos eu vou trazer aqui os animais associados ao deus. Então, primeiramente eu vou trazer o golfinho e o atum, e depois conteúdos especiais sobre o touro e o cavalo. A gente vai terminar essa parte de Poseidon dos animais com o cavalo, que é o elemento maior, o mais importante, tanto que Poseidon muitas vezes é chamado o deus cavalo. Então quero deixar aqui um forte abraço para todos. Se você chegou até aqui, então quer dizer que você gostou do conteúdo mitologia grega do canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e chame pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega. Vou deixar aqui um forte abraço para todos então, e até muito em breve, daqui ao próximo conteúdo, trazendo uma pesquisa, trazendo abordagem sobre o atum e o golfinho na mitologia de Poseidon. Um forte abraço!